Muito bem, 7 horas e 54 minutos, estamos de volta ao vivo aqui na Folha FM. Para você que está ligado aqui em 98,3, muito bom dia. Para você que está conosco aí no Face, muito bom dia, muito obrigado também. Siga aí acompanhando no YouTube, no Instagram. A gente daqui a pouco vai estar com esse programa em podcast e ainda logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Voltamos com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. Estamos conversando hoje no programa com o nosso convidado, Dr. Felipe Sandenberg, advogado, é doutorado em Direitos Comerciais e mestrando em Propriedade Privada. O Felipe, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, só informar você que está nos acompanhando aí, está com intenção de ir a São João da Barra hoje, fique atento aí porque a BR-356 neste momento está interditada ali na altura de Martins Laje. Tem um bloqueio ali total das duas pistas, somente ambulâncias e carros emergenciais, segundo lá os organizadores da manifestação. E também tem 2 pontos de bloqueios aqui na BR-101, no quilômetro 70, que é ali próximo ao Boulevard Shopping, aquela região por ali. Eu vou conferir aqui também com algumas imagens do Senzanet, que a gente tem acesso, né? E tem um outro bloqueio lá na Tapera, ou depois da Tapera, na entrada ali para a Estrada dos Ceramistas, que também está bloqueada. Então, fique atento aí, se você vai viajar destino ao Rio de Janeiro, é provável que você tenha aí alguma dificuldade. E o tempo está nublado, é bem fechado aí na cidade hoje, né? Porém, ali no Trevo do Índio, as imagens que a gente tem agora, né, circula com um trânsito intenso, mas normal. São Fidélis também. São Fidélis também? Ali é 158, RJ 158, ali nem BR, agora já a coisa está ficando grande. Parece que choveu, Beto, aí. Tem uma imagem aqui, parece que o tempo tá bem fechado, né? Mas o trânsito está circulando. Agora tem mais uma rodovia fechada aqui também, a uns... Caraperibé, manifestação também fechada. Caraperibé, mas aqui está mais próximo da gente aqui, a 158 também, próxima a São Fidélis, fechada neste momento. E a 1001 chegou a informar de que os seus ônibus não circularão hoje, os intermunicipais. Então, provavelmente, né, a gente está aguardando aí a confirmação dessa. Já fizemos um contato aqui com a 1001, mas sem retorno ainda, vamos aguardar. São 7 horas e 58 minutos. Vamos voltar. O clima não está bom, né, doutor Felipe? Isso gera uma preocupação na população. A gente comentava isso aqui no bloco anterior, como um todo, né? Nos próprios eleitores, não aliados, esses mais extremistas, mas os próprios eleitores do Bolsonaro também, né? Sim, acaba atingindo a todos. Mas eu não vejo esses protestos como força suficiente para poder mudar o resultado das urnas. Acho que tem que se aceitar e agora tem que apoiar o candidato eleito para que o Brasil continue progredindo e desenvolvendo. O Roberto Show posta aqui no Twitter dele: paralisação de caminhoneiros se resolve com multas pesadas e ausência de anistia. Um país não quer fazer gracinha, banque a aventura. Um país não pode e não deve ser refém de nenhum grupo. O importante também é não haver anistia depois, sim, né? Sim. Se não me engano, em 2018, quando teve essa paralisação dos caminhoneiros, passou por parte da negociação a questão da anistia às multas, né? Mas ali foi uma paralisação a nível nacional, com a categoria dos caminhoneiros na frente. Esse ano
Eu acho que ela está um pouco diferente, porque se não há adesão da categoria, eu acredito que essas penalizações serão suportadas e não venha até uma anistia como para poder evitar essas penalizações. Eu acho que se está sendo algo pontual e se chegar à necessidade de aplicação de multa, eu acredito que elas serão mantidas sim. O governo federal não vai interferir para poder fazer essa anistia, essas penalizações. É importante, bem lembrado aqui pelo show, como sempre. O meu caro Felipe Sanderberg, lá no grupo de WhatsApp, onde a gente gera aqui a pauta sempre, e aí vem algumas perguntas, eu volto lá agora, que é no grupo deste programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, tem mais 2 perguntas ainda sobre essa questão. Uma é da Silvana Venâncio, é de Bom Jesus, também eu acho que está fechado também lá em Bom Jesus, né? Eu tive ontem essa informação, mas não sei se permanece. Ela é jornalista, mora em Bom Jesus e está aqui perguntando: doutor Felipe, qual a punição do TSE à PRF? O senhor não acha que ficou branda essa punição? Então, eu acho que por mais que tenha esses protestos cunho eleitoral, eu não vejo como eu não vejo como possível uma punição do TSE diretamente aos responsáveis pela Polícia Rodoviária Federal. Mas eu acredito que se ficar evidente a omissão dos responsáveis pela Polícia Rodoviária Federal, eu acredito sim que vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar e, comprovada essa omissão, essa inércia, eles serão responsáveis sim. Porque nesse caso aí, pode-se até questionar o que poderia ser, qual seria a palavra correta, a incompetência do TSE para tal situação? Eu acho que isso não sei se a palavra certa é uma incompetência, não, porque isso, por ser rodovias federais, eu acho que isso vai acabar sendo judicializado nas justiças federais de cada estado, de forma específica, porque ela tem cunho eleitoral, mas como isso provoca o não bom andamento e circulação dos veículos de modo local em rodovias federais, acho que a intervenção vai ser mais do Poder Judiciário da Justiça Federal para esse caso. Eu não vejo como isso como se fosse um crime eleitoral, e sim crimes e infrações administrativas em âmbitos regionais a ser analisado pela Justiça Federal de cada estado. Eu confesso também que até domingo poderia ser, né? Como foi, fato. Agora, e coisa que eu faço cobertura de eleição desde 1992, tem 30 anos. Eu nunca vi a Polícia Rodoviária Federal com uma ação tão efetiva, tão intensa no dia da eleição. Nunca vi. Vi assim, denúncia, inúmeros casos de transporte de eleitor irregular. Sim. Aquilo tinha um monte, a própria Polícia Militar e tal. Mas como esse ano o TSE, né, liberou o transporte por conta, né, da crise também, assim como foi liberado o Auxílio Brasil, com a aprovação do próprio Congresso, né, da própria Câmara Federal e também da Justiça, para liberar 42 bilhões de reais em virtude de ser declarado estado de calamidade. Sim. Né? Essa questão das paralisações, do excesso de fiscalização da PRF, ela chamou a atenção pelo fato de que ela primeiro foi centralizada no Nordeste, que era o berço eleitoral do candidato eleito. E segundo, pelo fato de haver uma recomendação do TSE para que não ocorressem essas fiscalizações. Ela chama a atenção sim, mas
Todo período eleitoral sempre houve essas fiscalizações, mas realmente fica evidenciado esse embate entre uma determinação do TSE e a conduta do TRF, agora da PRF. Agora, o que precisa ser verificado se isso foi algo estrutural, vindo de cima para baixo, ou se foi condutas isoladas dos agentes federais que ali estavam e passaram a fiscalizar. É isso que acredito que será investigado. Se é algo estrutural ou algo esporádico de cada agente. Perfeito. Eu tô vendo aqui imagens com auxílio das câmeras do Cenzanet. Lá no Trevo do Índio tem muito movimento. Muito movimento no sentido Rio-Campos. Campos-Rio, basicamente, não está passando nada. Muito pouco. Passa aqui, por exemplo, tem um movimento muito menor, mas Campos-Rio, pouco. Então, para Rio-Campos, o movimento é muito grande. E vejo também ônibus da 1001 circulando. Tá, Felipe? Só te interrompendo aí um pouquinho. Como a gente havia anunciado aqui, que a 1001 poderia não colocar os seus ônibus intermunicipais, tem ônibus agora circulando. Pelo menos até ali no Trevo do Índio, né? Não sei se vai parar no Shopping Estrada e não seguir, mas por enquanto tem. O movimento não está normal para esse horário. Voltando aqui à nossa pauta, só para fechar, essa questão da PRF, retorna aqui ao grupo de WhatsApp e de lá eu vou extrair a pergunta da Graciete Nunes. Deixa eu só voltar aqui, o pessoal já postando aqui já de manhã aqui, já viu como é que é negócio de grupo, né? Então tá aqui, ó, doutor Felipe, a Graciete é professora, é sindicalista também, né? E eu não sei se ela está na atual direção do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. De qualquer maneira, está sempre ali participando da direção. Doutor Felipe, há vídeos circulando nas redes sociais onde policiais federais orientam caminhoneiros a permanecer na obstrução das estradas por 72 horas para forçar a intervenção militar conforme o artigo 142. Existe essa lei? Ela pergunta. Ela citou um artigo. Precisaria ver esse artigo é extraído de qual lei. Mas se o agente da Polícia Rodoviária Federal está orientando os caminhoneiros nesse sentido, e se ficar comprovado que ele está agindo de forma omissa na fiscalização e no combate a essas greves, ele poderá sim sofrer um processo administrativo disciplinar e ser penalizado por essa conduta dele. Agora, referente a este artigo, eu precisaria ver de qual lei lei federal ela está extraindo. Ela complementa aqui, qual a punição para um policial do Estado que age na tentativa de desestabilizar a democracia? Ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar e vir até chegar à pena máxima de exoneração. Bom, acho que o Henrique da Hora está colocando aqui 142 da CF, a Constituição Federal, que define o papel das Forças Armadas. Acho que nesse caso não é as Forças Armadas, acho que aí vai mais da questão da questão de trânsito. Tem também aqui protesto da Carla Almeida, enfim. Tem uma outra pergunta do Felipe, que aí a gente vira um pouco a chave, como é um factual, como está acontecendo agora, em alguns pontos aqui da região, a gente pode voltar ao assunto a qualquer momento, mas hoje com o doutor Felipe Sandenberg, advogado aqui conosco, conversando, eu ontem conversava aqui com o José Maria Rangel, que foi candidato a deputado federal pelo PT, aqui por Campos, teve mais de 25 mil votos, e ele vai ser integrante da equipe de transição do governo na pasta de Minas e Energia. Ele é do Sindipetro NF, né, muito atuante nessa categoria, e conforme ele falou, o Lula já havia convidado para que ele fizesse essa parte dessa pasta para a transição do governo.
A Gleice Hoffmann deu um depoimento ontem por conta do silêncio do Bolsonaro, que aí gera mais uma outra situação também, o silêncio dele, e não admitir a vitória da oposição, né, do seu adversário, não admitir a sua derrota, acaba gerando isso também, além dessas manifestações aí, que a gente não tem detalhes a fundo e comprovados da organização dela, quem está organizando isso, né, gera também essa questão. A Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, ontem chegou a declarar que não importa a participação do presidente ou não, vai ter transição. Como é que é essa questão da transição legalmente? E aí o Henrique da Hora pergunta aqui, como o governo pode atrapalhar legalmente a transição? Primeiro, eu gostaria de mandar um forte abraço para o professor Henrique da Hora. Ele foi meu professor no meu curso de mestrado, que eu estou fazendo mestrado. Então, essa questão da transição de um governo para o outro, há hoje vigente duas normas. Uma que é a Lei Federal 10.609 de 2002 e um Decreto 7.221 de 2010. Ambas caminham no sentido de que o candidato eleito poderá nomear uma comissão de até 50 membros, no qual ela será instituída a partir do segundo dia útil da confirmação do resultado e se perdurar até o 10º dia após a posse. E ela tem por função permitir a transparência da gestão pública que está sendo atuada pelo atual governo e possibilitar a continuidade dos serviços prestados. E ela acaba sendo uma obrigatoriedade. A lei fala em requisição de informações. Então, eu acredito que se houver qualquer manobra para que o atual governo dificulte essa transição, isso vai ser ruim, primeiro porque haverá uma interrupção ou uma não continuidade dos serviços que já vêm sendo prestados. E ela poderá chegar até a ser judicializado, porque se não houver uma transição adequada e se houver uma dificuldade por parte do governo eleito em obter acesso a essas informações, eu acredito que sim, que esse assunto vai ser judicializado para que o governo eleito tenha acesso a essas informações. Que isso vai acabar sendo ruim para a população brasileira como um todo, porque isso vai acabar interrompendo os programas sociais, afetando as políticas públicas, afetando as políticas econômicas. Isso vai gerar uma instabilidade jurídica e econômica no país. Isso vai afetar que os investidores externos venham para o país, e isso não é bom. Mas, por lei, se essa comissão for instituída, ela terá que ter acesso a todas as informações que ela vier a solicitar para que essa transição ocorra e para que esses serviços que já estão sendo implementados e efetivados e executados seja permitida a sua continuidade. A judicialização dessa transição pode ser um caminho? Pode, se o atual governo se recusar ou dificultar aos acessos às informações solicitadas. Porque para a gente, Felipe, pode parecer até meio que não é normal, nem é normalizado isso, não é isso que eu quero dizer, mas pode parecer para a gente comum ou corriqueiro, porque o Rafael Diniz, quando assumia até, e depois passou 4 anos falando isso, que estava arrumando a casa. Até cobramos dele, falei, Rafael, quanto tempo que você arruma essa casa aí? Vamos adiantar pelo menos uma parte. E ele falava sempre nas entrevistas aqui no Folha no Ar, comigo, com a Luísa, com o Arnaldo. Ele falava, gente, chegamos na secretaria, não tinha nenhum computador. Tinha um computador, mas não tinha um HD.
Quer dizer, isso já é um problema grave, sério. E depois, na saída dele também, o próprio Vladimir, a equipe de Vladimir também teve dificuldade em acessos a alguns dados. Aí eu não sei se foi nessa proporção toda que o Rafael alegou quando assumiu da Rosinha, até porque não me lembro aqui se houve uma divulgação disso quando o Vladimir assumiu, no sentido assim de dar amplitude ao fato. Essa questão é municipal, já causa um prejuízo. Eu fico imaginando no âmbito federal, que você acabou de falar agora. Com certeza. A gente vê muito esse problema de transição no âmbito municipal. E a gente sabe, na ponta aqui nos municípios, o quanto ela é ruim, porque basicamente os primeiros 6 meses, 1 ano do novo governo, é basicamente para poder ele tentar arrumar a casa e tentar dar continuidade ao que já vinha fazendo, para poder, a partir daí, iniciar as políticas e as propostas para aquela municipalidade. No âmbito federal, isso acaba sendo mais gravoso, porque as políticas adotadas, elas são muito grandes, no âmbito nacional, ela envolve muitos direitos. A gente tira os programas sociais. Quantas pessoas são beneficiadas por esses programas sociais? Se não houver uma transição adequada, Auxílio Brasil, um exemplo. Vamos imaginar que por conta de um problema de transição, o Auxílio Brasil venha a ser suspenso. Quantas pessoas, quantas famílias serão prejudicadas? Prejudicadas primeiro pelo não fornecimento daquela verba, e sim pela condição alimentar, porque a gente sabe que nesse Brasil afora, de dimensões continentais, muitas famílias são mantidas, ela é esteada com base nesses programas sociais. E se houver esse tipo não houver uma transição adequada, alguns programas serão provavelmente bem afetados, e isso vai causar uma instabilidade e uma insegurança muito grande, principalmente referente aos investidores externos que, diante desse cenário, eles vão acabar não vindo, mas trazendo o dinheiro deles para o Brasil. Sim, aí já começa a interferir em mercado, bolsa de valores, cotações de dólares, de moedas e de ações, aí desanda a coisa toda. Mas vamos caminhar para que a coisa termine bem. Não sei se... É o que eu espero, até porque também, como essa questão da transição ela é pautada em decreto federal e em lei federal, se ficar evidenciado qualquer descumprimento a essas leis, a atual gestão ela pode vir sofrer uma penalização. Afinal, ela tá descumprindo uma lei federal. E eu acredito que essa seria a última coisa que o atual governo gostaria de passar. Ele já passou por... praticamente todas as ações dele foram pautadas pela judicialização. Acho que poucos foram os programas, poucos foram as medidas adotadas que não foram judicializadas. Afinal, ele está perdendo foro privilegiado. Eu acho que ele não gostaria de mais uma demanda por uma questão de transição. Sim, nós vamos entrar nessa pauta aí do foro privilegiado daqui a pouco. Vou voltar aqui à lei, é a lei 10... Você leu o número dela aí, não leu? 10.609 de 2002 e o decreto presidencial 7221 de 2010. Foi de Fernando Henrique? De 2002, né? Foi de Fernando Henrique. A lei é do Fernando Henrique e o decreto de Lula. Inclusive, essa lei, a primeira aplicação dela foi do governo Fernando Henrique para o governo Lula.
A primeira aplicação dela foi no primeiro governo Lula. Na vitória dele. Isso 2002. Isso aí. E, inclusive, ela estabelece assumiu... regras de transição justamente para esse pleito, de Fernando Henrique para Lula. Que aí ele assumiu em 2003. Isso aí. Complementando aí o que você falou, se você me permite, só para que o ouvinte também entenda, os salários previstos para os CETEGs, que são os cargos especiais de transição de governo, né? Os CETEGs variam de R$ 2.700 a R$ 17.327, a depender do posto. Então, quer dizer, quem está nessa equipe de 50 integrantes, como você falou, Felipe, pode receber esse salário e ter um coordenador. A partir do segundo dia útil, a data do turno que decidia as eleições. Primeiro, ou no caso agora, o segundo turno que foi o decisivo. Sim. Então, é a partir de hoje. A comissão ela poderá ser instituída a partir de hoje. Aqui, ó. Segunda-feira foi o primeiro dia útil. Primeiro dia útil. Hoje é o segundo dia útil. Então, quer dizer, não tem previsão disso acontecer hoje. Como a lei prevê que ela pode ser instituída a partir do segundo dia útil, se estendendo até o 10º dia após a posse, eu acredito que pelas próximas semanas ela deve ser instituída e deve começar as requisições das informações que o candidato eleito e a sua comissão assim solicitar. Porque você imagina, não são só os ministros que você vai trocar. Tem os secretários de cada ministério, tem os presidentes, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras e aí vai, BNDES. Então, quer dizer, para você assumir isso tudo é preciso informação, no máximo. Com certeza. Por mais que o atual governo tenha pautado na independência de algumas instituições, exemplo, o Banco Central, toda a mudança de governo ela atinge todas as escalas, porque ela troca todos os ministros, troca todos os superintendentes, pode vir a trocar a presidência da Caixa, da própria Petrobras. Toda mudança, principalmente se ela for de forma muito brusca de pensamento, afinal a gente está saindo de um governo tido como de extrema direita e indo para um governo ainda que a gente não sabe se ele é de esquerda ou de centro-esquerda, que afinal Lula é de esquerda, mas o Geraldo Alckmin é de centro. Sim. Então a gente não sabe como que vai haver essa condição ainda. Mas a gente espera que ela se dê da melhor forma possível e esperamos que aqueles nomeados sejam de cargos técnicos, para que o Brasil continue crescendo, continue desenvolvendo, e, em especial as questões de políticas econômicas. Acho que a gente está vendo o governo, a gestão do atual governo ela foi muito impactada pela crise do coronavírus. Quando a gente achava que ela já estava superando, veio uma guerra mundial, lá, no qual envolve o maior fornecedor de gás natural, que é a Rússia, da Europa, no qual envolve um dos maiores exportadores de grãos, que é commodities, que é a Ucrânia, e isso acabou afetando o mundo inteiro. Então a gente espera que essa transição seja feita de forma adequada, ordeira, cooperativa, para que o Brasil continue desenvolvendo. É o que a gente espera e é o que eu espero. A democracia é isso, né? Sim. A base da democracia é justamente o diálogo. E foi eleito quem teve mais votos. Apesar da insatisfação de alguns, vide essas manifestações nas BRs, a gente tem que aceitar a opinião e o voto da maioria. E daqui a 4 anos, se a população não estiver satisfeita com o candidato eleito, ela que vote na oposição, de modo a mudar o governo. Acho que a beleza da democracia é isso. É a escolha popular, através do voto.
Essa coisa da democracia, a gente falava aqui na reta final da eleição, e o Aloysio explicava isso do ponto de vista dele, e acredito ser, né, o razoável, o entendimento de quem realmente quer democracia. Que a democracia não é só você divulgar, não é só você falar. A democracia é você praticar. Tem que praticar a democracia. Na reta final da eleição, até o dia 30 até o dia 28 de outubro, nós colocamos aqui de convidados sempre dois polos. Sim. Um esquerda e um direita. Um mais simpático à esquerda, outro mais simpático à direita. E por fim fechamos com os dois bispos de Campos. O Dom Roberto Fernando e o Dom Roberto Ferreira Paz e o Dom Fernando Rifan, que o Dom Fernando é mais tradicional e o Dom Roberto da igreja mais progressista, apostólica romana. Então assim, mas com pontos de vistas diferentes, equilibrados na democracia. Então a prática da democracia é isso. Assim, no direito a gente costuma dizer que a gente pode até não concordar com o que você diz, mas eu como da área jurídica, eu tenho que brigar com todas as minhas forças pelo seu direito de falar, de se manifestar. Eu posso até não concordar com o que você diz, mas o seu direito de se manifestar, eu tenho que brigar por ele. E são opiniões. Eu acho que nesse pleito, por ter ocorrido essa polarização entre a extrema-direita e a esquerda, nós vimos muitos excessos por ambos os lados. E isso é ruim para a população, é ruim para a democracia, é ruim para o país. Eu acho que tudo que é extremista demais é ruim. É por isso que a gente espera que essa transição ocorra de forma ordeira, de forma adequada, porque eu acho que nesse momento a gente tem que deixar de lado a questão política, a questão ideológica e pensar no Brasil. Eu acho que pensar no Brasil, pensar nos brasileiros, pensar naqueles que necessitam de apoio dos programas sociais, pensar que a gente está vindo de um cenário que afetou muito os empresários, afetou muito a economia e que a gente tem que continuar progredindo. É isso que a gente espera que é o que eu acredito que vai vir a acontecer. Eu acho que vai haver uma transição, sim, de forma adequada, ordeira, para que o Brasil continue desenvolvendo. Tem uma informação nova aqui. Programa ao vivo é assim, e o factual é que determina muitas das vezes aqui o direcionamento do assunto no momento, que olha, manchete aqui, inclusive, destaque no portal UOL: após decisão de Moraes, PRF age em rodovias. Há 271 bloqueios ainda pelo Brasil. Só aqui em Campos nós falamos BR-3561, na BR-101, 2 bloqueios, quilômetros 70 e 75, aqui próximo ao Boulevard e também próximo ali à Estrada dos Ceramistas, que está bloqueada também. E, por informação aqui do Beto, já a RJ 158, sobrou até para a RJ 158 também, Campos São Fidélis, Campos, está ainda bloqueado. Cruzamento de Bom Jesus do Itabapoana com Itaperuna ali, na BR-356, amanhece interditado também, né? E ali você vai para a direita, de reto você vai para Itaperuna, né? Com Bom Itaúvense, eu conheço bem. Santo Antônio de Pádua. E esquerda você vai para Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, não necessariamente nessa hora, porque São José de Ubá vem primeiro, né? Bom, mas tem bom que jogar a bola lá. O STF, a Polícia Rodoviária Federal informou, o meu caro Sandenberg, de que 192 manifestações haviam sido desfeitas até hoje, 6 horas da manhã. Mas ainda tem 271 bloqueios. Eu acredito que essa questão dos bloqueios vai mais pelo o elevado número de manifestações, bloqueios, e comparado ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal.
Eu acho que, pelas dimensões que nós temos no Brasil, se houver manifestações de bloqueios de formas esporádicas em todo o território nacional, eu acredito que a PRF não vai ter efetivo suficiente para combater esses bloqueios simultaneamente. Eu acredito que seja mais isso. Eu acredito que nesse início está tentando haver uma cooperação entre eles, porque acaba sendo ruim. Eu acho que se parar para analisar, hoje a gente aqui de Campos não consegue ir para o Espírito Santo porque tem a manifestação, não consegue ir para o Rio porque tem a manifestação, não consegue ir para o interior do estado porque as GRJs estão bloqueadas. Então a locomoção e a distribuição de qualquer coisa, isso vai acabar afetando todos. E isso pode vir a provocar até, se ela se perdurar pelo tempo, no desabastecimento de alimento e de combustível. Exatamente. Como tivemos em 2018, que não foi nada bom. Deixa eu só fechar aqui esse bloco com você, meu caro. O Henrique da Hora coloca aqui uma observação interessante do da Hora: 50 para cada lado daqueles cargos especiais de transição do governo, né, os CETEGs. São 50 da equipe do novo presidente e 50 da equipe do atual presidente. E ele disse que Braga Neto, ele leu que Braga Neto pode ser o coordenador da parte do governo. Tomara que haja esse entendimento, é o que a gente espera, né? É porque isso é meio regido pela Casa Civil. É a Casa Civil, não o TSE. Não, é a Casa Civil. É a Casa Civil que dá toda a estrutura e aporte tanto para a comissão instituída pelo governo eleito. É ela que tem que dar toda a infraestrutura e ela que provavelmente será que remunerará essas pessoas nomeadas. Então, acaba-se tendo que ter um bom diálogo entre os dois lados para que essa transição seja feita de forma adequada. Só para fechar, Maurício Batista é nosso ouvinte aqui, número 1, flamenguista, está lá todo feliz, eu acompanho ele nas redes sociais dele. Um título por semana. O Flamengo ganhou mais algum título de ontem para cá, não, né? Não, porque tá assim, Felipe, desse jeito. Para nós tricolores, então, pro Vascaíno nem fala. Vasco joga hoje ou amanhã? Joga no final de semana. Final de semana. Tá sofrendo. Você é vascaíno? Não, eu sou flamenguista. Você é flamenguista. Rapaz, olha, menino feliz. Beto tá falando. Menino feliz. Rapaz, não dá para ser advogar lá pro Vasco, não? Tipo assim, meu pai. Eu já falei, o Fluminense não tem um grande elenco. Você vê lá, algum jogador de 2 milhões, de 1,5 milhão de salário ali? Não tem. Não tem. Essa questão... Mas o nosso advogado ganha 3 milhões, amigo. Tô brincando. Não sei. Tô brincando. Pois não, Felipe, pode falar. Brincadeiras à parte, essa questão do Flamengo vai muito pela estrutura pelas políticas adotadas no passado, que enxugou as despesas, né, e possibilitou que hoje o Flamengo fizesse as contratações que fez a nível internacional. Mas a gente espera que o Vasco, para o bem do futebol carioca, rivalidades futebolísticas à parte, a gente espera que o Vasco suba para que os 4 grandes do Rio estejam na primeira divisão e assim valorizar até o próprio futebol carioca, né, o campeonato carioca. Não tenha dúvida. Você imagina lá um campeonato carioca com os 4 bem fortalecidos aí, não tenha dúvida. Mas por enquanto nós estamos só pagando os advogados só, no tricolor. For para a 4ª divisão, para a 3ª, a gente vira a mesa. Bom, brincadeiras à parte, Felipe, o Maurício Batista te pergunta aqui: quando se trata de uma transição não adequada, no caso demorada, caracteriza não aceitar a derrota, o presidente pode sofrer sanções? Pode sim. Se ficar evidente que o atual governo está impedindo, está dificultando ao acesso às informações solicitadas,
porque essas informações são solicitadas por escrito, pela comissão da nova gestão. E se ficar evidente que está tendo uma interferência de modo que essas informações não sejam acessadas, pode sim, tanto o presidente como aqueles nomeados para fornecer essas informações vir sofrer uma sanção administrativa e até, numa forma mais extremista, ser responsabilizado pessoalmente, tanto na esfera administrativa como na esfera criminal. Bom, são 8h35. Dr. Felipe Sandenberg é advogado, é doutorado em Direitos Comerciais e mestrando em Propriedade Privada. E hoje conversa conosco sobre essa lei eleitoral, sobre esse momento todo aí também que o Brasil está passando, com os atos, com as manifestações e bloqueios aí das BRs e algumas RJs também, pelos caminhoneiros. Mas tem uma virada de chave aqui para o próximo bloco e eu quero trazer para a gente conversar e entender um pouco mais sobre a situação do presidente após a saída do cargo no dia 31 de dezembro. Foro especial por prerrogativa de função, ou seja, o famoso foro privilegiado. Derrotado nas urnas, Bolsonaro deve enfrentar, a partir do ano que vem, pelo menos 4 processos já existem e nós vamos falar sobre eles com a justiça comum. O que tem de dificuldade na sua ótica jurídica, meu caro Felipe Sandenberg? É a pergunta já para a abertura do próximo bloco. Eu peço licença só para a gente fazer um rápido intervalo. Próximo bloco, então, a gente volta para conversar com o Felipe Sandenberg ao vivo aqui no Folha no Ar, nesta terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.